Leitura do livro O Caminho para o Filho Andar. Como usar as Escrituras no treinamento dos filhos. Autor Lô Priolo, Nutra Publicações, leitura de Guilherme Farsoni. Capítulo 6. A vara e a disciplina. Iniciarei este capítulo sugerindo novamente que se você, como muitos pais cristãos que conheço, disciplina fisicamente seus filhos sem ministrar a palavra simultaneamente, você não está disciplinando biblicamente. Perceba que nunca se pretendeu que a vara, disciplina física, fosse o principal meio de corrigir seus filhos, pelo menos não por si só. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Provérbios 29:15. O bater não foi instituído para ser usado de forma rotineira na disciplina dos filhos à parte da confrontação verbal das Escrituras. Bater simplesmente não é suficiente. A vara deve ser acompanhada pela confrontação verbal e instrução para que seja efetiva. Você pode imaginar como reagiria se um policial o parasse na estrada e então o levasse para a cadeia sem falar nada? Como você se sentiria se, em sua primeira audiência na corte, fosse multado em R$ 1.500, se sentenciado a 6 meses de prisão por um juiz que nunca disse uma palavra a você, mas simplesmente escreveu seu veredito em um cartão e o entregou ao oficial de justiça para cumprir a sentença? Imagine quão frustrante seria você sentado na prisão sem saber quais leis violou ou por quanto tempo ficaria encarcerado. Provavelmente você ficaria mais irado com o sistema por privar você da justiça do que lamentaria pela própria transgressão da lei supostamente alegada. O mesmo princípio é válido para os seus filhos. Você deve ensinar, convencer, corrigir e treinar seus filhos com as Escrituras e, quando necessário, usar a vara. Fazer de outra maneira é provocar-lhes a ira. Quando aqueles a quem aconselho não obedecem à Bíblia, eu não bato neles. Em vez disso, tenho que depender do ensino, convencimento, correção e instrução na justiça. Você não poderá usar a vara para disciplinar seu filho para sempre. Futuramente, quando estiverem crescidos, você terá que contar somente com a Bíblia para impactar seus filhos. Você terá de tratá-los como adultos, mas, até lá, a vara e a disciplina serão necessárias. Na cultura judaica, as crianças eram consideradas adultas quando tinham entre 11 e 13 anos de idade. O Bar Mitzvah celebrava esse evento. Não querendo impor aos meus leitores o que não pode ser argumentado apenas a partir das Escrituras, deixe-me sugerir que as crianças sejam ensinadas desde cedo e no milieu, de forma que será possível esperar que entre as idades de 11 e 13 anos, dependendo de sua maturidade, não será mais necessária disciplina física. Quanto mais rápido seu filho responder à doutrina, convencimento, correção e ao treinamento disciplinado na justiça, mais cedo a disciplina física poderá cessar. É interessante notar que tolos sempre irão requerer, mesmo quando adultos, algum tipo de punição física para conseguir sua atenção, e ainda assim não há garantia de que mudarão. O açoite é para o cavalo, o freio para o jumento e a vara para as costas dos insensatos. Provérbios 26:3, veja também Provérbios 7:22, Provérbios 17:10, 18:6 e 27:22. Considere o diagrama a seguir. Temos um gráfico no qual o eixo Y é a dependência da vara e o eixo X, o horizontal, é a maturidade do filho. A doutrina, que é o convencimento, correção e instrução, ela vai de baixo para cima, em movimento de uma montanha, e a vara vai de cima para baixo, como descendo uma montanha. O ideal é que, à medida que seu filho amadurece, o uso da disciplina física diminua como recurso para corrigir o seu comportamento, ao passo que o uso das Escrituras aumente, até que seu filho seja tão sábio que ele venha a responder completamente à repreensão. Mais fundo entra a repreensão no prudente do que 100 açoites no insensato. Provérbios 17:10. Treine, gimnaso, o máximo que você puder os seus filhos para responder sabiamente ao ensino bíblico, à repreensão e à instrução, enquanto você tem a ajuda da vara, pois maior será a probabilidade deles responderem sabiamente às Escrituras, quando não tiverem mais idade para você usá-la. Reagindo à disciplina. Você pode perguntar, quais poderiam ser as reações sábias à disciplina?
Iniciarei a minha resposta, mostrando quais são as reações erradas segundo a Bíblia. O livro de Provérbios estabelece pelo menos 3 reações tolas à disciplina. A primeira é desprezar a repreensão. A sabedoria personificada adverte sobre as consequências de não ouvir a sua repreensão. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Provérbios 1:30. A palavra desprezar significa repudiar ou tratar com desdém. Algumas crianças tolas desprezam não somente a repreensão, mas também aquele que o repreende. Confira Provérbios 9:8 ou Provérbios 15:12. Outra reação pecaminosa à disciplina é ignorá-la. O caminho para a vida é de quem guarda o ensino, mas o que abandona a repreensão anda errado. Provérbios 10:17. Você lembrará que esta palavra azab, que vimos no capítulo 4, significa deixar ou abandonar. Provérbios 28:13 diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Geralmente, aqueles que abandonam a repreensão têm uma atitude de rejeição própria do orgulho. Eu não quero saber desse negócio de ser corrigido. A terceira reação tola, reprovada no livro de Provérbios, é encontrada. Provérbios 15:10. Disciplina rigorosa há para o que deixa a vereda, e o que odeia a repreensão morrerá. De acordo com o erudito na língua hebraica, o verbo odiar, abre aspas, exprime uma atitude emocional diante de pessoas e coisas que são combatidas, detestadas, desprezadas e com as quais não se deseja ter nenhum contato ou relacionamento, fecha aspas. Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento, edições Vida Nova, São Paulo, 1998, páginas 1484. Este provérbio diz que a criança que odeia a disciplina morrerá, será destruída. Outro provérbio 12:1, destaca a insensibilidade daquele que odeia a repreensão. Quem ama a disciplina ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido, tão estúpido como um boi. Quanto mais seus filhos manifestarem essa reação tola à disciplina, mais será necessário contar com a vara para remover essa tolice deles. Por outro lado, o livro de Provérbios nos dá a descrição vívida de uma pessoa sábia que reage de forma correta à disciplina. Do mesmo modo, veremos 3 características deste indivíduo. A sabedoria personificada novamente começa clamando em Provérbios 1:23. Atentai para minha repreensão. Eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. A palavra traduzida por atentai é o principal termo do Antigo Testamento para arrepender-se ou estar arrependido. Envolve o mesmo conceito que vimos em nossa discussão sobre arrependimento, a ideia de afastar-se do mal e voltar-se para o bem. Um homem sábio não apenas se afasta do pecado pelo qual está sendo reprovado, mas também se volta de forma favorável para aquele que o reprova. Como Davi diz: fira-me o justo, será isso mercê? Repreenda-me, será com óleo sobre minha cabeça, o qual não há de rejeitá-lo. Salmo 141:5. A segunda reação apropriada é acolher a disciplina. Abre aspas, pobreza e afronta sobrevêm ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado. Provérbios 13:18. Guardar algo é, abre aspas, cuidar grandemente de, ou manifestar grande cuidado com, fecha aspas, ou prestar cuidadosa atenção para. A palavra também pode ser traduzida por observar ou atentar para alguém ou alguma coisa. Assim fica claro que um homem sábio ou criança considerará cuidadosamente tanto as acusações feitas contra si, como qualquer conselho a respeito da correção do problema em sua vida pelo qual está sendo reprovado. Ele não reagirá com orgulho defensivo nem rejeitará as acusações sem fazer amplas e necessárias considerações. A terceira reação apropriada à disciplina é escutar ou ouvir. Os ouvidos que atendem à repreensão salutar no meio dos sábios têm a sua morada. Provérbios 15:31. A palavra denota mais que uma mera habilidade de compreender o que está sendo dito. Ouvir a repreensão envolve não apenas atentar para o que é dito, mas também ter a intenção de obedecer ou prestar atenção ao que está sendo dito. Se esta é a maneira que você quer que seus filhos reajam à repreensão quando crescerem, então você deve começar a ensiná-los como fazer isso agora, enquanto são novos, e enquanto você tem a vara para
a afastar a tolice de seus corações. Provérbios 22:15. Bater é a única forma autorizada de disciplina? A esta altura você deve estar imaginando se a vara é ou não o único meio bíblico autorizado de disciplinar seus filhos. Bem, é e não é. A vara é o único meio específico que a Bíblia designa quando se dirige à disciplina de filhos. Portanto, ela deverá ser usada sempre que for necessário em todas as crianças. Contudo, como já vimos, a palavra paideo, uma das palavras mais usadas no Novo Testamento para ensino das crianças, é um treinamento que tem, em si, o poder para levar a criança à obediência. Paideo é um treinamento que faz de tudo para que o seu objetivo seja atingido. Algumas vezes isso envolve punição ou castigo. Em 1 Timóteo 1:20, por exemplo, Himeneu e Alexandre foram entregues a Satanás para serem castigados, paideo, a fim de não mais blasfemarem. Desta maneira, os pais podem, dentro dos limites das Escrituras, utilizar outras formas de disciplina juntamente com a vara. Além do mais, crianças mais velhas que não apanham mais podem ser castigadas por outros meios também. Bater, portanto, acompanhado pela doutrina, repreensão, correção e treinamento disciplinado na justiça, é o principal meio para disciplinar os filhos. Algumas outras formas de disciplina que envolvem recompensa e punição, também acompanhados pela doutrina, repreensão, correção e treinamento disciplinado na justiça, também podem ser usadas como recursos auxiliares. Mas o bater, especialmente em crianças pequenas, não deveria ser substituído com frequência por outras formas de punição quando os filhos deliberadamente desobedecem. Mais fundo entra a repreensão no prudente do que 100 açoites no insensato. Provérbios 17:10. Até que este provérbio seja verdadeiro para seu filho, você tenha certeza de que ele não é um tolo, mas realmente um homem de entendimento, será necessário usar tanto a vara como a repreensão. Vara, punição física e ou outras formas de castigo. Embora eu acredite que a vara não deva ser tomada figurativamente, a vara é punição física, há momentos que outras formas de disciplina podem ser corretamente combinadas com a repreensão e, desta maneira, o espírito de Provérbios 29:15 pode ser compreendido. Desenvolvendo um procedimento bíblico para a disciplina física. Há muitos livros escritos com a pretensão de dar diretrizes bíblicas para a disciplina física dos filhos. Em meus anos de estudo das Escrituras, ainda não encontrei o procedimento bíblico exato para bater. Não acredito que exista um. Pelo contrário, acredito que Deus providenciou algumas diretrizes básicas e princípios-chave, uma estrutura ao redor da qual nós, como pais, possamos adequar nossa abordagem ao processo. Ou, usando outra analogia, creio que a Bíblia nos dá o esqueleto exato no qual cada casal deve adicionar músculos e pele para criar um corpo único de disciplina bíblica. Ao fornecer o material a seguir, não desejo impor à consciência de qualquer leitor o que não é claramente ensinado nas Escrituras. Esse tipo de ensino legalista, entre aspas, acerca da criação de filhos é abundante atualmente. Em vez disso, ofereço orientações básicas na forma de perguntas para ajudá-lo a construir sua própria abordagem bíblica para o uso da vara. Embora as respostas para algumas dessas perguntas possam se sobrepor em alguns pontos, pensar através de cada questão ajudará a assegurar uma avaliação mais abrangente e completa. Oro para que elas o ajudem a desenvolver seu próprio programa bíblico que incorpore tanto a vara como as Escrituras. 1. O conceito ensinar no milieu é entendido e praticado no seu lar? Seus filhos estão cientes de que você e sua esposa estão comprometidos a ensiná-los acerca de Deus e seus caminhos em cada momento do dia onde é possível fazê-lo? Vocês aplicam Deuteronômio 6, de 6 a 9, de forma consciente e fiel na criação de seus filhos? Seus filhos entendem que a responsabilidade mais importante de vocês como pais é ensiná-los a palavra de Deus e sua aplicação em todas as circunstâncias e situações de suas vidas? 2. Você conversa regularmente sobre a razão pela qual você precisa bater nos seus filhos quando eles desobedecem? Seus filhos sabem que você está agindo sob a autoridade de Deus e que bater ou não é escolha sua? Esse é um conceito importante. Você bate nos seus filhos porque Deus manda fazer. A decisão de bater ou não bater não deveria ser feita em função de seu humor ou capricho. Se uma disciplina física for necessária para correção, você não está biblicamente livre para decidir não bater.
Você tem que se esforçar para que seu filho saiba disso. Se ele quebrou a lei de Deus, você não tem o direito de dizer que está muito ocupado, cansado, etc., para fazer o que Deus o chamou para fazer. Como já mencionei, bater não é a única opção de disciplina bíblica quando seu filho pecar. Esta é a instrução de Deus, não a sua. Efésios 6, de 1 a 4. Da mesma forma, a disciplina física não deveria ser usada por razões egoístas dos pais, como externar uma frustração, compensar uma ofensa, estimular um bom comportamento para sua própria conveniência ou para limpar sua barra em público quando seu filho o envergonha com seu comportamento. 3. O processo de confrontar verbalmente é contínuo? Se você está mais empenhado na disciplina física do que na disciplina verbal, provavelmente, quase com certeza, você não está exercendo confrontação e instrução verbal suficientes. Você tenta lidar com o comportamento pecaminoso sempre que necessário? Tome cuidado com a excessiva argumentação, especialmente com crianças menores, pois esse excesso poderá ser contraproducente para o processo de disciplina. Ou você, como muitos, permite que seu filho cometa a mesma transgressão vez após vez, sem repreendê-lo até que finalmente, em um ataque repentino de ira pecaminosa, você reage de forma exagerada por motivos egoístas e disciplina seu filho sem explicar pacientemente as passagens apropriadas das Escrituras? Apesar do contexto da exortação de Paulo a Timóteo não ser a relação entre pai e filho, suas palavras, em princípio, são aplicáveis a todos os pais. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. 2 Timóteo 4:2. 4. O seu falar sempre comunica graça? Ensinar no milieu significa ensinar com palavras agradáveis. Provérbios 16, 20 a 24. Bater fica dentro do contexto de ensinar no milieu. É uma parte do processo de disciplina da criança. A ira injusta que leva a ataques pessoais ou a animosidade entre você e seu filho não tem lugar na disciplina bíblica, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Tiago 1:20. Palavras agradáveis acerca do bater, isto é, palavras ponderadas, faladas em um contexto familiar, cotidiano, onde não há disciplina envolvida, permitem que seu filho perceba que você está empenhado em cumprir o plano de Deus. A questão é entre seu filho e Deus. Os pais agem como agentes de Deus. Quando seu filho peca, é apropriado em grande parte das vezes que o seu tom de voz seja severo e incisivo. No entanto, é importante lembrar-se de manifestar apenas a ira justa, a qual é adequada para produzir um resultado bíblico por ocasião da disciplina física. O propósito e o objetivo da disciplina bíblica são o bem-estar de seus filhos e a glória de Deus. Nesse contexto, até as palavras de admoestação serão mais tarde compreendidas como agradáveis, porque dão vida. No atual debate político entre aqueles que concordam com a punição física e aqueles que não, os supostos estudos científicos são frequentemente citados por aqueles que são contra. Não seria de admirar o quão constrangedor tais estudos científicos seriam se quem fosse observado tivesse sido treinado em como empregar metodologias bíblicas na disciplina física de seus filhos. Especialistas afirmam que tais estudos ainda não foram feitos. 5. Você leva seu filho para um lugar reservado onde ele pode ser corrigido com privacidade? Se a transgressão da criança for cometida em público, poderá ser apropriado repreendê-la publicamente. Paulo repreendeu Pedro publicamente por ser hipócrita na presença daqueles que haviam observado sua hipocrisia. Gálatas 2, de 11 a 10. Cristo também questionou Pedro na presença dos outros discípulos sobre a intensidade do amor que o apóstolo declarou ter por ele, na primeira oportunidade que os dois tiveram de conversar após Pedro ter se gabado de sua lealdade a Cristo perante os mesmos discípulos. Mateus 26, 33, João 21, 15 a 18. Todavia, a disciplina física deveria ser aplicada de forma reservada, sem embaraços desnecessários. Tome cuidado para não negligenciar a mensagem de Mateus 18,15. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. 6. Quando você acredita que a disciplina física é necessária além da instrução verbal contínua, você tem certeza que seu filho entende exatamente o que fez de errado e reconhece que deve apanhar devido às ações dele.
Gostaria de enfatizar novamente a importância de seu filho compreender que você não está sendo impulsivo ou arbitrário com a disciplina física. Você não deve simplesmente arrastá-lo para um quarto e bater nele sem primeiro gastar tempo fazendo-o entender o seu pecado. Vou dizer isso de outra maneira. Se você está gastando mais tempo batendo no seu filho do que o instruindo com as Escrituras, algo está torto na sua metodologia de disciplina. Se você depende mais do procedimento de bater do que de sua relação de amor com seu filho para produzir a mudança desejada, você não está criando seu filho biblicamente, e é quase certo que não está gastando tempo suficiente com ele. Tais atitudes são muito comuns numa sociedade orientada pelo trabalho como a de hoje, e revelam todas as formas não bíblicas de criar filhos, tais como colocar as prioridades nos lugares errados, egoísmo e impaciência. Com certeza, seu filho deveria saber que você não tem opção a não ser bater nele, e isto porque a palavra de Deus exige. Como um princípio de ensino efetivo, é muito melhor encorajar seu estudante a identificar por ele mesmo o que é para ser aprendido do que lhe dar tudo pronto. Ao motivar seu filho a identificar com precisão suas próprias transgressões da lei de Deus, você o ajuda a consolidar em sua mente a verdade sobre o pecado pelo qual você vai bater nele. A melhor maneira de fazer isso é através de perguntas. Perguntas como: querido, o que exatamente você fez que estava errado? Ou, de que maneira você pecou contra Deus nesta situação? Mantenha a atenção da criança focada onde deveria, isto é, no seu relacionamento com Deus. Claro, se a criança não for capaz de identificar seu pecado corretamente, será necessário que você a ajude. Mas, se seu filho for, por si próprio, sugerir uma resposta certa, ou se você o ajudar com a resposta, o exercício da autodescoberta provavelmente o capacitará a lembrar mais facilmente da lição. Bruce Ray, em seu elucidativo livro Não Deixe de Corrigir Seus Filhos, destaca o fato de a criança ter de identificar seu comportamento pecaminoso com uma terminologia específica. Página 72 do livro Não Deixe de Corrigir Seus Filhos. Abre aspas. Faça com que ele se mostre específico. Não aceite algum simples "eu desobedeci" ou "fiz o que não devia". Respostas muito gerais não podem mostrar-nos se ele realmente entendeu. Essas respostas podem ser simples reação às suas circunstâncias. Ele sabe que é disciplinado quando desobedece. Ora, ele está sendo disciplinado e, portanto, deve ter desobedecido. Mas se ele não souber exatamente por que está sendo corrigido, não se endireitará. E, se ele não tiver entendido isso, você pode ter a certeza de que errará novamente. 7. Seu filho entende por meio da terminologia bíblica como ele peca contra Deus? Você relaciona o mau comportamento de seu filho às Escrituras? Faça a pergunta como: Joãozinho, você sabe o que a Bíblia diz sobre o que você fez ou disse? Ou: você lembra o versículo da Bíblia que decoramos como família, que trata o que você acabou de fazer dizer? Dê a ele uma oportunidade para interpretar seu próprio pecado biblicamente. Seu filho compreende a conexão entre o que ele fez ou não fez e o mandamento bíblico que ele transgrediu? Essa é a pergunta para a qual você quer ter uma resposta, se for possível afirmativa, antes de proceder com qualquer forma de disciplina. Seja paciente e lembre-se sempre que seu filho não está sendo disciplinado porque de alguma maneira tornou sua vida desconfortável ou infeliz, mas porque ele pecou contra Deus. Outro benefício do uso da terminologia bíblica no processo da disciplina é que nos permite encontrar a solução bíblica mais facilmente, a correção e o treinamento disciplinado na justiça. Como verdadeiro conselheiro bíblico, você dirá: você não pode resolver um problema biblicamente sem antes identificá-lo com a respectiva terminologia bíblica. Você nunca encontrará a solução bíblica para rebelião, ira ou insubordinação se estiver pesquisando o termo transtorno desafiador opositivo, até mesmo no mais exaustiva concordância. Transtorno desafiador opositivo é um diagnóstico cada vez mais frequente e popular, feito por muitos dos assim chamados profissionais da saúde mental, como descrito no DSM-4, Manual de Diagnóstico e Estatística da Associação de Psiquiatria Americana. 8. Você está seguro que seu filho compreende a punição física como um procedimento adequado, isto é, exigido pelas Escrituras, mesmo antes dele apanhar? Aqui está outra situação em que o ensino no milieu é benéfico.
Se, em uma situação em que não está havendo disciplina, você falar com seu filho sobre o que Deus exige de você e expuser as passagens das Escrituras que falam no comportamento dele, você o equipará com os fundamentos que o responsabilizam da necessidade de prestar contas do ensino recebido das Escrituras. Se o seu ensino for continuamente coerente e firme, seu filho terá de concordar que está transgredindo a lei de Deus e que a palavra de Deus diz que ele deve ser disciplinado. No começo, este procedimento pode levar um tempo. No entanto, é de vital importância. Você é um agente de Deus atuando como instrumento dele. Você deve ajudar seu filho a ver que você não está batendo porque foi pessoalmente incomodado por ele, mas porque o ama e quer que obedeça a Deus por si próprio. Examinar com seu filho regularmente aquelas passagens da Bíblia que enfatizam sua responsabilidade de bater nele como um pai, tais como 1 Samuel 3:13, Provérbios 13:24, Provérbios 19:18, Provérbios 22:15, Provérbios 23:13, 14, Provérbios 29:15, Hebreus 5:4-11. Irá ajudá-lo a concentrar a atenção da disciplina no lugar certo, na obediência a Deus e à sua palavra. Outro benefício de você ter certeza do reconhecimento de seu filho é que ele terá a oportunidade de argumentar acerca das ações propostas. Ver o capítulo 12, o processo do apelo no livro O Coração da Ira, para indicações sobre o uso do processo de argumentação no treinamento de filhos. É importante que seu filho saiba que você o ouvirá de forma justa. O processo de assegurar que o seu filho reconheça que qualquer disciplina pendente é justa também permite a você a oportunidade de repensar os motivos que o levaram a adotar a disciplina. Você está irado, descontrolado, fez um julgamento precipitado? Com certeza, o propósito de fazer seu filho reconhecer a necessidade de apanhar não é buscar a aprovação dele. Em vez disso, é para fazê-lo ciente de que a palavra de Deus, incluindo seus julgamentos contra o pecado e seus ensinos sobre o uso da vara, deve ser obedecida. Se você cometeu um erro de julgamento, você estará apto para corrigi-lo aqui. Se você não cometeu nenhum erro, você ensinou ao seu filho que você está agindo como instrumento de Deus. 9. O método que você utiliza para disciplinar fisicamente o seu filho tem se aperfeiçoado com a prática? Uma coerência firme é importante. Essa coerência permite que seu filho entenda que ele não é vítima de um capricho ou de um dia ruim no trabalho. Você está agindo como um agente de Deus sob sua autoridade, com justiça, coerência e de forma ordenada. Como meu amigo Jay Yantz coloca em seu curso para pais, abre aspas, a disciplina física deve ser suficientemente vigorosa para chamar a atenção. Se você faz isso e seu filho continua irado e emburrado depois de apanhar, você provavelmente não bateu forte o bastante ou pelo tempo necessário. Lembre-se, a vingança não é o objetivo aqui. Não é o bastante criar apenas uma experiência negativa para seu filho. Deve também ser positiva, isto é, uma experiência edificante para você e seu filho. Disciplinas físicas muito curtas podem deixar seu filho emburrado, irado e mais resistente para futuras disciplinas. Outro indicador de que a disciplina física foi curta demais é quando parece que a criança não muda ou não se arrepende, mesmo que esteja chorando e lamentando quando apanha. É possível que a criança tenha aprendido qual é o nível de choro que fará você parar de bater. Se este for o caso, os lamentos e o choro não são de dor, mas sim uma tentativa de manipulá-la. No livro O Coração da Ira, fiz uma analogia entre pais que disciplinam seus filhos com ira fora de controle e Balaão. Abre aspas. Vendo a jumenta, o anjo do Senhor deixou-se cair debaixo de Balaão, acendeu-se a ira de Balaão e espancou a jumenta com a vara. Então o Senhor fez falar a jumenta, a qual disse a Balaão: Que te fiz eu, que me espancaste já 3 vezes? Respondeu Balaão à jumenta: Porque zombaste de mim? Tivera eu uma espada na mão e agora te mataria. Números 22, 27 e 29. Quando Balaão ficou irado com sua jumenta por não satisfazer suas expectativas, ele bateu no animal com uma vara. Balaão continuou e disse que se tivesse uma espada a teria matado. Os filhos, é claro, não são animais. Pais irados, entretanto, podem ser culpados de tratá-los dessa maneira quando sua ira está fora de controle. Vários paralelos podem ser feitos entre Balaão e um pai descontrolado.
Vou mencionar 3. Balaão espancou a jumenta com precipitação antes de ter reunido todos os dados relevantes. Antes de nós, pais, agirmos com precipitação, tirarmos conclusões infundadas e disciplinarmos nossos filhos pela razão errada, temos que ter certeza de que sabemos todos os fatos. Balaão bateu na jumenta porque ela o envergonhou. Temos que ter certeza de que a motivação para a disciplina seja bíblica e não egoísta. Disciplinar nossos filhos por razões egoístas, tais como embaraço ou expectativas não cumpridas, em vez de discipliná-los por causa de pecado, é vingança e abuso. Balaão estava fora de controle. Ele teria matado sua jumenta fiel se tivesse como fazê-lo. Nós, pais, devemos disciplinar apenas quando estivermos com a nossa ira sob controle e não tivermos a possibilidade de ferir nossos filhos. Ter o objetivo de utilizar somente métodos de bater que se aperfeiçoam com a prática ajuda a prevenir esses tipos de atos precipitados e abusivos de vingança durante o processo da disciplina. 10. Você prega o Evangelho para o seu filho? Algumas vezes, o milieu de uma disciplina física torna-se uma tremenda oportunidade de enfatizar para um filho não regenerado sua necessidade do perdão de Cristo, assim como sua incapacidade pessoal para obedecer à Bíblia e seus pais continuamente, a parte da habitação do Espírito Santo. Se ele já for um cristão, normalmente esse é um bom momento para ajudá-lo a ver sua necessidade de depender do Espírito de Deus, juntamente com a palavra para provocar uma mudança permanente. 11. Você conversa com seu filho sobre como ele poderia ter lidado com o problema de forma diferente, seguindo as diretrizes de Deus na Bíblia? Você utiliza o princípio do gimnásio? Como arrependimento envolve tanto uma mudança de mente como uma correção de caminho, confira Isaías 55, 6 e 7. Instruir seu filho sobre várias alternativas bíblicas para o comportamento pelo qual ele está apanhando é um elemento essencial do processo de disciplina. Como você poderia comunicar seu descontentamento com a minha decisão sem ser desrespeitoso? Você pode pensar em uma forma de vencer o mal com o bem, em vez de ser vingativo se aquela sua amiga o envergonhar novamente dessa maneira? Qual teria sido uma melhor forma de responder à sua professora quando ela o acusou falsamente na frente de toda a classe? Você pode pensar em uma resposta mais sincera e honesta para essa pergunta? Eu quero propor 3 opções bíblicas entre as quais você poderá escolher na próxima vez que se encontrar nesse tipo de situação. Depois que vocês tiverem discutido os comportamentos alternativos, se possível, considerem examinar outras formas de pensar na próxima vez que ele encarar uma situação semelhante. Como um cristão deveria pensar de acordo com a Bíblia quando ele tiver medo de dizer a verdade? O que você deveria dizer a si mesmo no momento em que percebeu que estava... Portanto, se você puder, ajude-o a identificar qualquer desejo pecaminoso, os motivos que o levam e o atrai para o pecado. Tiago 4:1. Ajude-o a descobrir o que ele deveria desejar de acordo com as Escrituras que teria impedido tanto o comportamento pecaminoso como, consequentemente, a disciplina física. O que você estava querendo, ansiando, desejando ou buscando felicidade em quando fez o que fez? O que você deveria querer, ter ansiado, ter desejado ou buscado felicidade em quando fez o que fez? O livro Coração da Ira oferece ajuda adicional para este procedimento. 12. Você utiliza as Escrituras para corrigir e instruir seu filho na justiça? Encenar com seu filho a situação frequentemente o capacitará a entender mais claramente o que a Bíblia exige dele. Supri-lo com alternativas bíblicas para seu comportamento pecaminoso é essencial para um verdadeiro treinamento no ginásio. Se ele estiver apto para isso, deixe-o sugerir as alternativas apropriadas. A Bíblia diz: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada como se fosse com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Eu acho que você ainda não sabe como deve responder para sua irmã quando ela faz coisas que te irritam. Vamos praticar isso novamente, mas dessa vez quero que responda a ela de modo que suas palavras tenham um pouco menos de sal e um pouco mais de graça. Talvez se você disser isso desta maneira... 13. Você exige que seu filho faça a necessária reparação para as partes ofendidas? Isso envolve pedir perdão para as pessoas contra quem ele pecou. Se for um pecado público, uma confissão pública pode até ser adequada. Reparação também
pode envolver a reposição de itens que foram danificados ou destruídos, reembolsar o dinheiro que foi roubado, ou confessar e corrigir mentiras que foram ditas. 14. Você conforta o seu filho e ora com ele quando termina de bater nele? Você o abraça e fala do seu amor por ele? Enquanto abraça seu filho, é sempre bom lembrá-lo novamente por que você bateu nele, porque Deus assim diz e porque ele disciplinará a mim se eu não bater em você. Se você ainda não o fez, pode usar esse momento para chamar seu filho à fé e ao arrependimento. Estes momentos podem ser muito especiais e preciosos. Poderia ser feita uma oração para a criança conhecer Deus e para Deus trabalhar no coração dela. Essa oração deverá referir-se especificamente ao motivo da disciplina física. Este é um momento ideal para ensinar ao filho sua necessidade de um Salvador. Ele não pode obedecer por suas próprias forças. Dependendo da idade e da maturidade da criança, encoraje-a a orar também, pedindo pelas mesmas coisas e também perdão por seu pecado. Quando tiver terminado, você e seu filho deverão estar confortados, felizes, renovados e seguros um com o outro. Deixar uma criança em uma situação de choro, ira, medo, frustração após a disciplina, tanto é cruel quanto contraproducente. Nesses casos, a criança não aprende a confiar em Cristo, mas sim a ter medo de você. Lembre-se, a disciplina de Deus produz bom fruto. Hebreus 12:11. Sua disciplina egoísta produzirá afastamento. Pecado é algo sério e grave. Seu filho deve saber isso. Em Cristo há tanto libertação do pecado como resolução de conflitos. A Bíblia provê os meios para dar paz para seu filho. Disciplinas físicas podem ser traumáticas e destruir, ou podem ser positivas e edificar. Comunicação amorosa ao longo do processo de disciplina é talvez o melhor caminho para assegurar que a vara está sendo usada de forma construtiva e não de forma destrutiva. Minha oração é para que assim que você tiver lido este capítulo, você possa estar convencido da necessidade que tem de comunicar as Escrituras para seus filhos em toda ocasião possível. Que Deus lhe dê sabedoria, graça e paciência para ministrar ao seu filho efetiva e coerentemente com amor a vara e a disciplina. Uma citação de Wilhelmus A. Brackle, The Christian Reasonable Service, Volume 1 and 2, Christian Classics Foundation, Simpsonville, 1997, abre aspas. Faça uso da palavra de Deus na prosperidade, na adversidade, na escuridão, nas épocas de dúvida, nos tempos de perplexidade e em todo o seu caminhar. Nada pode abater você, nem há qualquer responsabilidade na qual esteja engajado em que a palavra de Deus não o supra com conforto, paz, conselho e direção. Os teus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselheiros. Escolhi o caminho da fidelidade e decidi-me pelos teus juízos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Os teus testemunhos recebi-os por legado perpétuo, porque me constituem o prazer do coração. Fim do capítulo 6.